Olá a todos, nós estamos aqui para mais um episódio do Red2Go Cast, o podcast da Red Hook que fala sobre carreiras em comunicação. Hoje nós temos duas convidadas aqui que vão contar sobre o processo de mentoria, carreira e tudo mais. Lembrando vocês que esse nosso podcast é um podcast que fala sobre carreiras de quem está no começo, no meio. Toda carreira tem um começo, um meio e um fim, mas aqui a gente está interessado no começo e no meio da carreira das pessoas, para que outras pessoas que também estejam começando, que estejam no meio, em transição de carreira, pensando no que fazer, possam se sentir com voz também. Então, hoje a gente tem aqui a Flávia Rê. A Flávia Rê é estrategista de mídia. Ela vai contar depois um pouquinho da carreira dela, onde ela está. Ela já passou por agência, hoje está em cliente, vai ser muito legal. E também a Estela Pirani, que é da VML, ela é a chefe de estratégia da VML, uma agência da WPP, e ela foi a mentora da Flávia nesse processo de mentoria. Eu queria começar um pouco com a Flávia. A primeira pergunta que a gente sempre faz aqui e depois eu vou fazer essa pergunta para a Estela também, Flávia, como é que você despertou interesse por trabalhar em comunicação? Como que você, adolescente, jovem, falou assim, eu quero trabalhar com comunicação, quero trabalhar com publicidade ou marketing, alguma coisa assim. Como é que foi esse primórdio? Daí depois você fez faculdade, como é que você entrou no mercado? Conta pra gente, por favor. Eu comecei lá na minha cidade. Eu moro em Curitiba hoje, mas eu sou de Guarapuava. E eu cursei publicidade e propaganda. Acho que desde muito nova eu sempre fui mais ligada nessa parte de, sei lá, desde cultura pop até criar página e gerenciar página para artistas que eu gostava e tudo mais. Isso me levou um pouco mais para a área da comunicação. Um pouco também foi por eliminatória, então acabou ficando comunicação ali. E aí eu comecei a fazer publicidade e propaganda, e aí tem aquele começo do curso, né? O meu curso, pelo menos, foi bem teórico no começo, na parte de direção de arte, redação, e eu fiquei assim, meu Deus, não é isso que eu quero, e agora? Não dá mais, não é isso. Até que eu cheguei na parte de estratégia, mídia, planejamento, aí eu vi que era onde eu me encaixava. Eu já tinha trabalhado em outras coisas quando eu era mais nova, de uns 16, 17 anos, trabalhei coisas que não tinham nada a ver com comunicação, e até que eu entrei na minha primeira agência, lá na minha cidade mesmo, uma agência pequena, mas eu trabalhei desde atendimento até social media, até ir para a parte de mídia, então eu entendi bem as áreas que eu entendia que eu gostava mais, até eu entender que era mídia, era essa parte mais focada em mídia mesmo que eu gostava. Aí, desde então, eu tentava, né, outros cargos aqui para Curitiba, para um mercado maior, porque como a cidade interior fica um pouco mais difícil, até que eu achei a Red, eu acho que foi um dos primeiros acompanhamentos de carreira que a Celinha criou, acho que eu estava nele, e aí deu super certo, assim, uns 15 dias depois já tinha conseguido trocar de emprego, já estava em outra posição, e aí só foi para cima. Aí eu trabalhei um ano em Curitiba, numa agência, depois eu fui para Miro, onde eu atendi outros clientes bem bacanas, e agora estou em cliente. Estela, divide um pouquinho com a gente a tua história do começo, antes da gente começar a falar da relação de vocês duas aí, de mentorada e mentora. Divido. Bom, prazer estar aqui com vocês. A minha história, o meu interesse por comunicação começou pela escrita, assim, eu sempre gostei muito de escrever, lia dicionários e tal, então eu fiquei ali navegando um pouquinho se eu seria psicóloga, redatora ou até jornalista. Aí eu cursei comunicação social, que eu acho que é um nome bonito para propaganda e publicidade, né? No final é um pouco mais sobre isso. E aí no comecinho assim da faculdade eu já entendi que redação poderia ser um caminho, aí fui descobrindo um pouquinho sobre planejamento também, mas de forma muito curiosa, e talvez isso faça parte da minha história também, eu não comecei por planejamento, comecei por mídia, que é o exato oposto que eu queria ter começado, que são números, né? E eu sou uma pessoa que eu não venho de exatas, não tenho muito essa facilidade, mas foi por onde deu para começar, né? Então acho que a publicidade tem muito isso assim com a gente, né? Assim, a gente tem um desejo enorme de começar a trabalhar com propaganda, entrar em grandes agências e tudo mais, e o meu caminho foi meu primeiro estágio foi um estágio não remunerado, e eu acho que isso é ainda
Não vejo mais isso, que eu acho que é muito positivo e saudável para o nosso mercado, mas ainda eu passei por esse finalzinho, talvez, aí, né, de você ter que agradecer por estar trabalhando em propaganda, que é um imenso absurdo. Mas, enfim, foi uma oportunidade que eu tive de trabalhar numa agência naquela época. Aí eu fui migrando um pouquinho mais, comecei por mídia, e depois que eu consegui chegar em planejamento, que no final eu acho que essa trajetória de ter misturado um pouco mídia com planejamento me deu o estofo, me deu o repertório para me formar como uma nova profissional dentro do mundo, assim, de estratégia. Então, eu acho que às vezes as coisas acontecem com a gente pode não entender muito naquele sentido, naquele momento, qual que é o sentido, mas depois eu acho que eu tinha um chefe que sempre falava assim, abraça e vai, porque você está formando quem você vai ser. Então, respeita a tua história desde o começo, não tenta ser os outros, né? Porque a gente sempre vai se espelhar em alguém. E eu acho que me falaram isso muito cedo, eu demorei para talvez abraçar de fato e entender que aquela história era minha. Mas aos poucos depois eu fui reconhecendo o valor que eu tive de ter migrado por diversas disciplinas, diversos lugares, que no final fez um caldeirão aí, que formou um pouco de quem que eu tô hoje, de quem eu sou, né? Então, acho que no final vale tudo. Acho que esse é o recado do começo, assim. Muito legal. Depois eu quero perguntar mais para você e para a Flávia, a gente falar um pouquinho mais sobre esse conhecimento transversal aí, que eu vejo cada vez mais ser importante, né? Dentro de agência, dentro de cliente. Agora eu vou fazer uma pergunta que é sempre uma curiosidade de todo mundo, principalmente o pessoal da comunidade lá, tem um match, para quem não é da comunidade, quem não é da RCC, a comunidade da RedHook, tem um match entre mentorados e mentores. Então, o mentorado, a Flávia, no caso, escolhe um mentor ou 2 mentores, e o mentor aceita ou não, né? É feito um vídeo, a Flávia vai explicar esse processo dela, como é que foi, e dá esse match. Queria perguntar para a Flávia, e depois a Estela já pode falar, né? Assim, o que a Flávia viu na Estela, fala, putz, eu queria que a Estela fosse minha mentora, e o que a Estela viu na Flávia, pô, gostei dessa moça, quero que ela seja minha mentorada. Pode começar, Flávia, por favor. Então, a Celinha tinha mencionado a Estela para mim, desde que eu entrei, assim, na Red, uns 2 anos antes de entrar esse projeto de mentoria, e eu fiquei meio stalker ali, olhando o LinkedIn, aí vai pro Instagram. Aí um dia eu vi a Estela num evento do TikTok, e parecia que eu tava vendo uma pessoa famosa, assim, eu tava passando por ela e falei assim, meu Deus, a Estela. Quase que eu fui falar com ela, só que eu tava com muita vergonha, daí eu não falei nada. E logo depois rolou esse negócio de fazer o vídeo e tudo mais. Meu vídeo, assim, eu vi o vídeo da galera desse ano e fiquei, meu Deus, muito bom. Os meus eram tipo assim, por favor, seja minha mentora. Então, ainda bem que ela aceitou. A gente faz um vídeo explicando da onde a gente é, o que a gente faz, por que a gente, qual que é a nossa meta para o próximo ano. E aí eu fiz meu vídeo para a Estela, mas foi assim, eu sempre admirei muito o trabalho dela, sempre acompanhei muito. Então, a hora que surgiu essa oportunidade, ela foi sempre a minha primeira opção, assim, que tomara que ela me aceite. Parece até que é celebridade, né? Mas não é nada disso, não. Ai, Flavinha. Quando eu recebi a planilha da Celinha, eu queria muito, né, ser mentora da Red, estava já conversando com a Celinha já há um tempo. Só que eu estava também numa fase muito, muito corrida. E eu falei, puxa, mas será que eu vou dar conta? Não vou dar conta, não quero deixar ninguém na mão. E eu poderia escolher mais de uma pessoa, né? Acho que geralmente as pessoas, inclusive, né, selecionam 2, eu acredito que no mínimo, e assim vai. Mas eu falei, deixa eu começar direito, vou escolher uma. Não queria me comprometer com mais, porque não sabia se eu ia conseguir. E para mim foi muito fácil também escolher a Flavinha, na real, porque eu queria uma mulher, porque eu achava que nesse momento, para mim, poder ajudar uma outra mulher teria um significado importante no começo da carreira. E a Flavinha, quando eu li no Excel antes de ver o vídeo, ela também estava um pouco nesse bololô que eu estava, de mídia, de estratégia, planejamento. Eu falei, então é essa. Eu falei, é ela que eu vou querer, e a hora que eu vi o vídeo... A Flavinha você vai conhecendo aos poucos, né? Mas assim, no vídeo ela tem um humor muito peculiar que eu fui me encantando ao longo da minha aproximação com ela, assim, mas ela sempre foi muito fofa, muito querida. E eu senti que era ela ali, não tive dúvidas. E daí a Celinha sempre tentou que eu tivesse mais alguém, mas eu falei, não, vai ser a Flavinha. Ai, a Flavinha, demais, você vai amar. Você acertou em cheio. Eu falei, então bora.
Que legal. Você sabia, hoje é a primeira vez que você descobriu esse negócio meio bebê rena da Flavinha com você, esse negócio meio stalker, assim? Ou não? Ou você já tinha falado, Flavinha, para ela, que você via ela Eu antes? já contei, eu tinha contado uma vez, mas foi na primeira mentoria que a gente fez, eu contei, assim, eu fiquei, ai, meu Deus. Mas por um lado é legal, né? Porque a gente vê que os profissionais são exemplos também, né? Até o jeito que a gente trata as pessoas que estão entrando no mercado, essas coisas, é muito importante e a gente tem que ter essa consciência. Eu acho que é exatamente o mesmo sentimento de ver alguém famoso, entendeu? Tava lá o Lucas da Fresno e a Estela, eu tava assim, pros dois, entendeu? Era a mesma coisa, porque eu admiro os dois igual. Então, e eu acho que é exatamente esse sentimento que a gente tem, ainda mais quando a gente é muito novo na carreira. Quando a gente vê as pessoas e fica, meu Deus, muito foda. Um dia você, 2% dessa pessoa já vai estar muito feliz, entendeu? Então, acho que é exatamente esse sentimento. E daí, Flávia, como é que foi o começo da mentoria? Como é que é? Porque, assim, sempre a gente vê na comunidade, todo falando, nossa, eu tenho a minha primeira mentoria, eu não estou dormindo, eu não vou dormir hoje, eu não sei o que vou falar. Tem uma coisa até de querer impressionar um pouco o mentor. Conta como é que foi o começo, e daí vocês podem contar, a Estela também fala. Como é que foi esse começo de... Então, eu já tinha feito algumas mentorias. Não era bem a mentoria desse modelo que a gente conhece, mas quando eu entrei na rede, a gente mesmo conversava com outros profissionais e tudo mais. Então, eu estava até que habituada. Eu tinha contado tanta minha história que eu tinha decorado tudo que eu ia falar, que eu não ia falar. E então foi mais tranquilo para mim, assim, não perdi o sono nem nada, tava um pouco nervosa, né? Porque primeiro contato e tudo mais, mas foi bem tranquilo. Foi mais pra gente se conhecer o começo, para entender onde eu tava, que momento que eu tava passando na carreira. Mas foi bem tranquilo para mim. A sala sempre foi muito. Acho que a gente deu um match muito, muito grande de energia também, então não rolou uma estranheza assim no começo. Eu me lembro do começo, assim, também, que eu até tive uma sensação, das vezes a Flavinha também tá me ajudando, sabe? Eu tava lá para escutar, para ouvi-la, para... E conforme ela ia falando, eu ia fazendo paralelos com o que eu também estava vivendo, assim, né? Claro que com outros personagens, com diferentes tensões, mas... Então também eu queria dizer aqui já logo no começo que eu acho que a Flavinha também teve um papel muito muito incrível assim para mim, sabe? Que eu me sentia completamente à vontade. Eu acho que a gente ganhou muita intimidade muito fácil, rápido, né, Flá? Desde o começo assim. Então tinha pouca, eu acho que pouca formalidade assim, né? Eu lembro que eu falava assim, vai ser minha primeira vez, né? Acho que vamos se ajudar aqui. Vou anotar, eu anotava tudo, mas depois virou uma coisa tão natural que eu não precisava de registro, de anotações, assim, sabe? Eu acho que a gente ganhou uma velocidade e uma troca muito verdadeira, muito genuína, que eu acho que isso foi muito incrível, assim. Então, a gente tinha, né, acho que os nossos encontros, né, obviamente mensais, mas vira e mexe a gente também se cutucava, assim, no WhatsApp, assim, algumas emergências, algumas sessões de dúvidas e tal, validava textos, né, discursos que tinha que ser falado ou não, e teve esse treinamento também, né, e acho que foi isso, foi muito natural, assim, eu acho que eu também cheguei mais durinha, assim, querendo entender, puxa, como que eu devo atuar aqui, que espaço que eu devo ocupar, acabei, acho que às vezes até também ocupando a Flavinha sendo a minha mentora, aí eu falei, não, pera, não posso esquecer que eu tô aqui também para orientar ela, e depois foi incrível, assim, acho que a gente conseguiu se encontrar fisicamente também, né, Flavinha? Estou antecipando aqui, mas a Flavinha tem uma irmã gêmea que foi assim, quando o dia que elas chegaram aqui na agência foi maravilhoso, assim, foi encantador ver as duas que estavam visitando aqui São Paulo, então, enfim, muita história mesmo foi acontecendo, muita conexão verdadeira, né? Para mim foi muito foda. Você tem uma irmã gêmea, Flávia? Você foi visitar com a tua irmã? Conta essa história. Eu tenho uma gêmea e eu levei ela a tirar cola, né, porque eu tava nervosa. Aí eu falei, não, você vai junto, minha filha, você não tem escolha, não. E Aí a Flavinha fala rápido pra caramba também, eu tinha que prestar muita atenção também, que eu ficava assim, Eu sou 2.0. muito acelerada, tem esse detalhe. Todo mundo fala que eu sou meio acelerada, assim, tanto na fala quanto eu quero tudo rápido e aí eu fico acelerada. E aí eu levei minha irmã junto, e aí eu e minha irmã entrou no ritmo de falar rápido, né? Aí eu falo rápido, ela fala rápido, acho que ela não entendeu metade das coisas que a gente tava falando. Mas a gente tava falando lá um monte. Foi muito legal. Eu fiquei assim, meu Deus, que lugar legal. Foi muito legal conhecer a Estela.
eu tava bem nervosa aquele dia, nossa, eu fiquei assim, meu Deus do céu, gente. Acho que hoje seria diferente, acho que é muito doido ver como eu era diferente naquela época e como eu tô agora. Então, eu acho que até foi muito legal da mentoria isso, porque é coisas que não se falam de profissionais, assim, de que todo mundo tem uma insegurança, como que eu vou falar isso para minha chefe? E a Estela super me ajudava com isso, do tipo, pô, você tem que pedir tal coisa, ou isso aqui não, assim, um posicionamento mesmo, sabe? Como você se posiciona e tudo mais. Acho que muda muito de geração para geração, né? Mas até a questão do que falar, o que não falar, como falar, me ajudou bastante, assim, nesse processo. E conhecer, assim, pessoalmente, foi muito legal, assim, sair do virtual, assim, foi bem legal para mim. Ai, foi muito. Eu acho que, assim, a gente falou um pouco de geração aqui, geracional, então vou pedir para a Estela falar assim, qual que você acha as grandes diferenças entre quando você entrou no mercado e hoje? Claro que teve tecnologia, que está cada vez mais, mas acho que a Flávia tocou num ponto importante ali, que me parece que o mundo, eu não acho que talvez seja só geracional, a gente vive num mundo mais acelerado, não é uma questão só de faixa etária, né? O mundo hoje ele é mais rápido. Como é que você teve que se adaptar e como é que você passou isso para a Flávia ou no seu dia a dia? Como é que você acha que vai ser? Uma pergunta mais genérica, mas eu acho que é importante a gente. Não, super. Muitas camadas, né, nessa pergunta, assim, mas eu vou pegar algumas. Eu acho que eu me lembro agora das conversas que a gente tinha. Eu acho que também a Flavinha passou por um momento onde ela estava com pessoas talvez da mesma geração que ela, sendo gestores dela. Talvez isso eu não tenha passado tanto, né? Sempre eram pessoas ou com mais tempo na carreira, enfim. E eu acho que essa geração de agora tá também passando por isso, porque a gente se remodelou completamente, né? Então, o nosso ambiente de trabalho, assim, por si só, ele já é muito jovem, né? A carreira do publicitário já é muito jovem. Mas eu acho que agora, cada vez mais, e me aproximando até do caso aqui da Flavinha, eu acho que ela estava com pessoas também muito jovens e ela estava sendo liderada por essas pessoas que também deviam estar passando as mesmas tensões, ansiedades e dificuldades da Flavinha. Então, eu acho que aqui também tem uma questão mesmo do individual e do coletivo estar muito junto, sabe, talvez nas mesmas dificuldades, assim como também nas mesmas vontades. Então, acho que pro lado positivo e pro lado negativo, né? Só que às vezes a gente era mais isolado, era uma pessoa daquele time que seguia mais os impulsos, era mais jovem e estava mais acelerada. Eu acho que agora a gente está enfrentando um grande coletivo de pessoas que estão sendo gestoras, liderados, líderes, todo mundo nesse mesmo lugar. E que eu acho que a gente tem um lugar de talvez chegar em lugares novos, de se testar, de ser mais ambicioso, de ser mais questionador, o que é super positivo, mas também tem um outro de como conseguir, com mais tranquilidade, separar o que é meu, o que é do outro, o que é da empresa. Então, eu me lembro que a gente passou bastante assim por isso, assim, a Flavinha tinha bastante dúvidas naturais. Será que eu devo me especializar? Será que eu devo ir para a estratégia pura, nua e crua? O quanto que eu ainda fico aqui, mas já estou há 2 anos aqui. Então, são questionamentos que eu pensava e a gente conversava muito, que ela estava tendo, que para mim poderia ser mais fácil falar para ela assim, tá tudo bem, você ainda é nova, você não precisa agora tentar desenhar o seu final da sua carreira, nada que você fizer agora vai ser determinante, né? Vai ser um meio e tá tudo bem, mas é isso, gera acho que muita ansiedade daquilo ser já determinante, depois você não conseguir tirar aquele colete, né, que vai ficar muito forte no seu corpo. Então acho que é isso, acho que tem essa camada dessa geração tá muito junta com pessoas da mesma geração, e quanto isso é positivo e também negativo, como qualquer outro cenário, mas acho que tem uma dor aqui maior a ser compartilhada, e a gente passou muito por esse lugar de tentar, talvez, achar o limite,
se é que tem, né, mas num acordo entre nós, até onde ela deveria esticar a sua vontade de mudar, ou em que momento que ela deveria controlar aquela vontade de mudar, porque aquilo também poderia não estar fazendo tão bem para ela, ou porque não era necessário naquele momento. E estava tudo bem se ela tiver que parar, respirar e seguir onde ela está para esperar ver aonde vai dar, né? Porque sempre tem o tempo dela, o tempo da empresa, e é difícil as duas coisas casarem, né? Como para todos nós. Então, eu acho que é um pouco desse termômetro, assim, sabe? Das vontades, desejos e dessa ambição, que é muito positiva, mas o quanto que isso também, às vezes, não está ultrapassando e sendo desnecessário naquele momento, a gente precisa priorizar um pouquinho e recalcular as rotas. Então, acho que a gente falou bastante sobre isso também. Flávia, você sente em você, em particular, mas no geral, nos teus amigos, as pessoas que fizeram faculdade com você, mais ou menos nessa idade, essa urgência em fazer as coisas? Porque eu acho que é isso. Às vezes eu penso que a gente vive num mundo, um senso de urgência desproposital, de tudo acontecer muito rápido, da minha carreira acontecer muito rápido, das entregas serem muito rápidas, e eu vejo em empresas, agências, quando eu digo, né, não é só no mercado de comunicação e marketing, mas como é que é administrar isso? Como é que vocês administram isso no sentido assim, como é que você vê seus amigos administrando, como é que é lidar com gestores mais ou menos da mesma idade, um pouco mais velhos, enfim, quais são as angústias um pouco disso? Eu acho que, assim, no geral, todo mundo é muito acelerado, né? Todo mundo vive no 220, e quando isso fica muito... Acho que não tanto em outras áreas, mas na comunicação, principalmente, tudo é muito urgente, tudo é para agora, e se uma vírgula dá errado, é um caos e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco daquilo que a Estela falou, a gente aprendeu o que é nosso e o que é do outro. Tem coisas que não dá para você fazer. E a gente é publicitário, não médico. Então tá tudo bem, sabe? Ninguém vai morrer por causa disso. É óbvio que tem que levar com seriedade, tem que levar, da importância que tem, mas não deixar isso afetar a tua cabeça, sabe? O que eu mais vejo é eu mesma, pessoas ansiosas, pessoas nervosas por causa do trabalho e tudo mais, e isso vem da aceleração mesmo que a gente sente. Eu acho que quando a gente é mais... Assim, eu tenho 25 anos, mas eu já vejo muita diferença de quando eu tinha 19, sabe? 18, que eu estava começando na área. Então, quando a gente é muito novinho, assim, a gente fica, meu Deus, eu vou fazer tudo, eu vou conseguir, eu tenho 6 braços, eu dou conta. Chega num ponto que você não faz mais isso, você não consegue mais fazer isso, teu corpo não consegue mais fazer isso, tua cabeça não consegue mais fazer isso. Então, você começa a escolher as batalhas que você vai brigar. Então, eu acho que é isso que, não só na profissão, né, mas como em tudo, acho que é o que eu mais vejo as pessoas ao meu redor, tanto amigo quanto profissional, aprendendo a fazer, tentando equilibrar a aceleração da cabeça com o mundo, porque se tudo é acelerado, né, alguma coisa tem que desacelerar. A gente tem que colocar limite em alguma coisa. Eu acho que isso não é só de geração, não, do nosso momento, assim, eu tenho que entender qual que é o meu limite também, o que é meu, o que não é meu, e isso eu acho que infelizmente, até o fim das nossas carreiras, assim, acho que vai ser sempre esse lugar de tentar... No final é sobre autoconhecimento tudo, né? Parece que acho que até a carreira, né? Acho que a gente passa, a vida ou a carreira no final para se conhecer, né? E fazendo escolhas pessoais e profissionais, assim, porque... E eu acho que é nisso que a mentoria ajuda muito, assim, a gente a se conhecer e alguém falar, pare de ser louca um pouco, respire, sabe? Tipo, eu acho que a mentoria em parte é isso, não é exatamente você tirar alguma coisa sólida disso, ela me ensinou a fazer tal coisa, é o conjunto de coisas. Eu olho pro ano passado e eu vejo uma Flávia totalmente diferente esse ano, assim, e muitas coisas que eu vejo, eu tenho a voz da Estela falando do meu lado, assim, tá tudo bem, calma, vamos fazer assim. Eu lembro da Estela falando tudo que a gente falou nas reuniões que a gente tinha e tudo mais. Então, é mais que um combo, assim, pra gente se entender. É quase que uma terapia. Então, uma mentoria junto com terapia. É tudo um bem bolado ali que ajuda a cabeça, ajuda o coração, ajuda a carreira, ajuda o pessoal, ajuda tudo. É muito. E eu acho que... E passa muito sobre a confiança, né? Eu acho que também tem uma neutralidade muito boa, assim, que fica só nós duas,
né? Então, acho que isso é muito bom, assim, traz uma liberdade de a gente conseguir se abrir, né? Porque ela entra na minha vida, eu entro na vida dela, são coisas muito pessoais que a gente passa juntas e então, eu acho que isso também é um ganho de confiança e intimidade que faz com que a gente chegue nessas respostas aí mais de autoconhecimento mesmo. Então, é muito bom. Agora, eu vou fazer uma pergunta para a Estela, já que a gente entrou nesse assunto desse mundo acelerado. Para um estrategista, uma pessoa que trabalha com estratégia, e aí para pessoas que estão ouvindo a gente, que querem trabalhar com estratégia, já trabalham com estratégia, estão no começo, o que mudou no teu dia a dia? O que, né? Porque uma estratégia não necessariamente, mas prevê umas coisas mais de médio e longo prazo, prevê um pensamento estratégico, né? Então, o que você dá de conselho para as pessoas que estão entrando nessa área, querem fazer parte dessa área de planejamento, estratégia? Como lidar com esse novo mundo, essa ansiedade, tudo isso? Boa. Difícil a pergunta. Eu estava refletindo esses dias, assim, sobre o que é estratégia, sabe? Assim, no final, assim, eu acho que estratégia nada mais é do que escolha. Eu acho que não tem uma estratégia certa ou uma estratégia errada. Para as nossas vidas, para a gente, para a marca, né? Então, só que o mais difícil é a gente fazer escolha. Porque a gente tem que fazer, obviamente, alguma renúncia. A gente tem que deixar alguma coisa de lado. Então, eu acho que essa seria a minha dica, vai, assim, sempre lembrar que se você não está fazendo alguma escolha, se você não está deixando alguma coisa de lado, se você não está falando algum não, você não está fazendo uma estratégia. Talvez você esteja só fazendo uma constatação, uma observação, sabe? A gente estava passando por agora, assim, por um trabalho recente, onde a gente chegou numa verdade incrível, de uma marca, mas não tinha nenhuma atenção, não tinha nada que eu estava deixando de lado, eu simplesmente estava falando o que todo mundo já sabia, né? Só que isso não é uma estratégia, né? Isso é só uma celebração, uma observação. A gente precisa ter certeza de que a gente está fazendo alguma escolha, e escolha vai doer, porque a gente vai não agradar a uma audiência determinada, ou a gente não vai conseguir falar de um assunto que a gente acha que é super importante. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que, independente do cenário, se é mais ansioso ou menos ansioso, eu acho que o papel da estratégia é ter sempre aquele lugar de você se comprometer a fazer alguma escolha, ele fica. Então, acho que a gente pode se agarrar nisso, independente do mundo mais frenético ou não. E é legal que isso vale para a carreira também, né? Verdade. Quer queira ou quer não, vale para a mentoria, vale. Porque às vezes a gente quer, independente da idade, não perder nada, né? Não fazer escolhas para não perder nada, ficar só com os lados bons. E tem um amigo meu que fala que a gente é feliz pelo número de não que a gente dá, não pelo de sim. Né? E isso acho que vale para a nossa carreira também, para a gente mesmo, para as nossas expectativas. Né? A gente não consegue ter tudo, né? Flávia, conta um pouco para a gente, então, assim, né, que durante essa mentoria você mudou de emprego, mudou de agência, você estava meio, você estrategista, você mídia, conta como é que foi mais esse dia a dia, o processo durante esse ano de mentoria, qual foi os helps, quais os whats que você passou, falou, Estela, me ajuda, não sei o que eu faço da minha vida, estou surtando aqui. Foi um ano intenso, assim, para mim. 2023 foi um ano, assim, pesadinho para mim. Eu ainda tô nesse negócio de mídia estratégia, sigo nele. Acho que não vai ser do meu coração por um bom tempo, até eu ir pra estratégia mesmo. Mas foi um período, assim, que eu tava tentando conquistar algumas coisas. Eu tava muito em dúvida entre crescer mais na área de mídia, me dedicar a ela, ou ir para a área de estratégia, ou tentar fazer os dois em algum outro lugar. E a Estela me ajudou muito a organizar minhas ideias, a frear em alguns momentos que eu ficava assim, eu quero tudo, isso que a gente falou, de querer tudo e não querer nada, tem que dizer não para alguma coisa. Mas eu passei por um burnout no passado também, devido ao volume de trabalho e tudo mais. Se precisar cortar essa parte, depois vocês cortem. Mas foi a Estela que me falou assim, isso não pode acontecer. Foi ela que me falou assim, isso não é normal acontecer. E foi quando eu percebi que eu tava assim num nível de estresse assim
exagerado, assim, demais. E foi ela que deu nome à dor que eu tava sentindo. Então, foi muito significativo para mim, assim, alguém ver e falar: minha filha, algo errado não está certo. E depois disso, eu entendi, foi aí que eu consegui colocar mais limites no que é meu e no que é do outro. Então, meio que tudo que a gente falou aqui junta numa ponta e outra, né? Tudo sempre um ciclo. Mas foi assim, foi muito bom para eu conseguir me entender, para eu entender que o que eu estava sentindo era uma dor normal, assim. Infelizmente, muitas pessoas sentem as mesmas coisas e mesmas angústias, mesmas dúvidas, mesmo, meu Deus, como que eu vou falar isso? Será que pega mal? Será que... Eu vejo muito por amigos que eu converso, assim, eles têm as mesmas dúvidas que eu tinha e que eu levava para Estela, e eu falo a mesma coisa que Estela falava para mim, para eles. E eles ficam, caraca, é verdade. E foi um ano muito intenso, assim, mas foi um ano muito bom para eu me entender, para eu me conhecer, para eu ver para que lado que eu quero ir, se eu tá fazendo sentido. Eu acho que muitas vezes, principalmente no começo da carreira, a gente fica perdido, a gente fica, tá, mas eu tô fazendo certo? É isso? Ou é outra coisa totalmente diferente? E a gente entende que não é receita de bolo, né? Não tem certo ou errado. Então, foi um ano, assim, foi um ano de muito aprendizado, assim, foi um ano pesadinho, mas foi um ano muito bom para mim. E eu acho que de muito aprendizado para mim também, assim, foi... Para mim trouxe um lugar de muita... da escuta, sabe? A força e o poder da escuta nesse processo de mentoria, porque eu não conhecia a Flavinha. A gente se conhecia aqui, por vídeo, assim que a gente está fazendo. A gente estava ainda, talvez, no meio ou no começo da nossa mentoria. Quando eu olhei para ela, eu falei, você não está bem. Só que eu, que não conhecia a Flavinha, né? Tipo, a gente estava com poucas interações. Então, foi um lugar também muito desafiador para mim, assim, que eu falei, eu acho que eu vou ter que falar, porque ela não tá bem, ela não tá bem, não tá bem. Aí foi quando a gente começou a nomear tudo isso, a gente lembra que a gente desligou, ela foi fazer a consulta dela, depois eu falei, me manda uma mensagem, e pensa, eu não conhecia os pais dela, não sabia como ela, eu não tinha mais nenhum contato, né? Assim, claro que a Celinha, tal, todo mundo, mas foi um lugar também muito... Eu acho que, de novo, você acha que de muito compromisso, muita responsabilidade, de muita confiança. Então, a escuta, eu acho que ela nunca foi tão uma escuta, mas também a Flavinha também teve muito ouvido, porque ela poderia me mandar para qualquer lugar e falar, não, quem é você? O que você está falando? Tchau, vou aqui viver meu mundo. Mas também queria agradecer muito por ela por isso, porque eu acho que a gente teve uma prova viva, assim, de escuta mesmo, dos dois lados, assim, do meu e do dela, onde a gente juntas conseguimos, né, assim, levantar depois a cabeça e seguir em frente, mas eu acho que foi um aprendizado, foi um sistema nervoso ali, né, foi um 2023 realmente muito desafiador mesmo, que hoje a gente consegue olhar para isso, depois a gente se reencontrou, foi isso, a gente se conheceu fisicamente, a Flavinha me deu um licor, que eu tenho até hoje lá no meu bar, assim, então é isso, eu acho que foi muito lindo porque a gente de fato criou uma relação. Eu acho que a gente foi acelerada por isso e eu só agradeço por ter sido a Flavinha, não ter sido nenhuma outra pessoa, porque desde o dia 1 eu sabia que precisava ser ela, assim, e foi bom ter tido uma pessoa, porque é isso, tem uma ligação emocional, você se relaciona, não tem como você tratar isso como se fosse mais um job, sabe? Não é. Então, acho que também é isso, assim, quanto mais acho que cada um de nós se dedicar a isso, eu acho que todo mundo está ganhando também os dois lados, né? Flávia, hoje é claro assim, né? Está aprendendo a fazer as renúncias, está no emprego novo que você está trabalhando em cliente. O que você vê lá para frente? Qual que é o futuro? Vamos falar assim, né? Pô, cheguei até aqui na carreira, tem um tempão de carreira ainda. O que você vê para o futuro? Para o futuro da Flávia? Sabe Deus? Boa pergunta. Eu acho que não é muito sobre o que vem, mas é como eu vou encarar o que vier, sabe? Então, pode ser que eu vá para estratégia, pode ser que eu continue em mídia, pode ser que eu volte para agência, pode ser que eu vá para outro cliente, pode ser que eu continue no mesmo cliente que eu
estou muito feliz agora. Pode ser que eu vá para veículo, mas com certeza eu vou levar qualquer coisa que vier de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, entendendo os meus limites. E assim, eu acho que a gente tem muito medo, né, quando a gente é mais novo, de dar um passo errado e acabar com a nossa carreira, acabar com a nossa vida, assim. E eu acho que a gente perde muito esse medo quando a gente escuta de outra pessoa que tá tudo bem. Então, às vezes, só falta a gente ouvir de outra pessoa. E quando a gente escuta isso, a gente meio que valida a gente mesmo e abre portas pro que vier, assim, até pra gente sonhar mais alto. Então, não é muito o que vir será bem-vindo, mas eu vou levar de uma forma muito mais tranquila do que os meus últimos. Legal. Estela, estamos indo quase para o fim aqui, queria que você compartilhasse um pouquinho, né, com a gente aí, com o pessoal que está ouvindo, vendo, assim, seja uma profissional com bagagem, já uma grande empresa e tal. Qual que você acha que é uma pergunta muito ampla, mas assim, qual que você acha que é o futuro da nossa profissão, né? O que vai acontecer? O futuro não, mas quais são as tendências, de uma maneira geral? Assim, se eu sou um jovem ouvindo uma pessoa que está tentando entrar em comunicação, de comunicação, da estratégia em si, o que eu devo me atentar? Acho que um pouquinho que você falou da tua carreira, que eu achei bem legal, que ela foi um pouco transversal, né? Você entender um pouquinho de cada área da agência. Falo muito hoje em lifelong learning também, né? A gente vai ter que aprender o resto da vida, isso não tem... A Flávia vai continuar aprendendo o resto da vida, daqui a 15, 20 anos, as mídias serão outras, se for estrategista, ela vai ter que lidar com outras plataformas, outro tipo de consumidor, mas se eu estou começando minha carreira, como é que eu me preparo para esse futuro, para esse médio prazo? O que você acha que é importante? Boa, eu acho que eu demorei para entender que eu também poderia fazer o novo ou inovar e que eu também poderia inspirar quem estava acima. Eu sempre achava que eram os de cima só que inspiravam quem estava embaixo. E eu tentava sempre reproduzir os comportamentos, os jeitos, os estilos de pensamento, de atuação que eu via. E eu acho que agora está muito evidente para mim, mas eu imagino e espero que para quem está chegando agora isso fique muito evidente. A gente quer se inspirar com quem está vindo. Isso é muito importante, muito, 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 muito importante. Então a gente precisa do novo. A gente precisa do novo e das novas provocações, dos novos comportamentos, dos novos pensamentos. Então, que não repliquem só o que eles vejam, porque isso não necessariamente é a receita do sucesso. Eu acho que tem que ter aquele lugar de você conseguir se inspirar e falar, puxa, isso aqui faz sentido para mim, eu quero, mas não deixa de fazer a mistura sua, sabe? De fazer o seu próprio caldeirão, porque se a gente começar só a reproduzir o que a gente vê, a gente nunca vai chegar no novo. E a gente só vai replicar com os mesmos pensamentos, os mesmos estilos. Então, eu incentivaria muito isso, assim, sabe? Uma abertura a menos padrões, de novo, do que é certo, como que eu devo fazer, o que não, assim, eu acho que cada um de nós vai ter que cada vez mais se sentir à vontade. E eu acho que o ambiente de trabalho tem que proporcionar isso, assim. Se sentir à vontade para a gente conseguir ser quem a gente é, né? Óbvio que com sempre respeito, com ética, cumprindo com todos os valores, mas cada vez menos. Eu acho que a gente acha que às vezes tem mais regras do que tem, sabe? E a gente adora ser desafiado. A gente adora quando alguém faz uma pergunta que a gente não esperava, sabe? Assim, ou que alguém traz uma ideia e fala assim, putz, e se a gente fizesse isso? Nossa, que ótimo, vamos, só vamos, sabe? Então, eu acho que é isso, que a gente não... Porque eu acho que quando você está começando um ambiente de trabalho, ele pode ser mais sisudo, pode ser mais corporativo, pode trazer já muitas amarras, e você acha que você precisa ficar ali já encaixotado, né, no seu quadrado. E eu acho que sim, ele vem para trazer algum contorno, obviamente, na sua vida, no seu comportamento, mas não tente se engessar tanto e só reproduzir o que você está vendo. E eu acho que isso seria a minha história sobre o futuro do trabalho, assim. Acho que cada vez mais a gente precisa
viver, sentir, respirar novos jeitos e novos estilos para a gente chegar em lugares novos, né? Então, acho que é por aqui. Legal. Para encerrar, Flavinha, queria que você contasse um pouco assim do que você sentiu nesse processo todo e compartilhasse. Acho que a melhor pessoa para falar com quem está ouvindo a gente, que a princípio são pessoas mais ou menos da sua idade, né, na mesma etapa da carreira, o que você podia dar de recado para eles? Né, você que até falou, tive um burnout, sofreu um pouquinho, né? Qual que é o recado final aí? Eu acho que o recado final é o que a gente falou aqui, de aprender o seu próprio limite, aprender o que é teu, o que é do outro, e quando tiver em mentoria, pergunte o que vier na cabeça, assim. Tire dúvidas, o mentor tá aí para isso, ele vai tirar suas dúvidas. Mesmo que seja, como que eu falo isso aqui? Às vezes a gente só precisa saber como é que eu falo isso aqui. Achar o tom certo e tudo mais. Então, às vezes a gente fica tanto no nosso dia a dia, fica tão preso ali, que a gente esquece de dar nome às nossas dúvidas. Então, tire as dúvidas. E vai ser muito bom. Bom, gente, muito obrigado. Foi muito legal o papo. A gente aprende muito em todos os papos desse. Acho que tenho certeza que todo mundo que está ouvindo também vai aprender muito. Queria agradecer a vocês, a Flávia, a Estela, em nome da Red. Falar para todo mundo que está ouvindo a gente. Até a próxima. Logo terão novos episódios. Fiquem com a gente. Até. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Flavinha.